Triplique seu salário com apenas 8 hábitos simples, o sétimo vai mudar a sua vida. Andrew Carnegie. Existe um momento silencioso na vida de quase todo profissional. Não é no primeiro emprego. Não é no começo da carreira. É depois de alguns anos. Quando você percebe que está se esforçando muito, mas continua no mesmo lugar. Você trabalha, entrega, resolve problemas, cumpre prazos, mas sua renda parece presa em um teto invisível. E então surge a pergunta que Andrew Carnegie também fez um dia. Por que algumas pessoas crescem financeiramente em velocidade absurda enquanto outras permanecem no mesmo nível por décadas? Carnegie não nasceu em um ambiente privilegiado. Era filho de tecelão. Imigrante. Pobre. Sem diploma. Mas ele tinha uma obsessão. Entender o que fazia o valor de um homem aumentar. E ele descobriu algo que muda tudo. Renda não cresce com esforço. Cresce com transformação interna. A maioria das pessoas tenta ganhar mais fazendo mais do mesmo. Carnegie fez o oposto, ele se tornou diferente. E essa é a chave. Hoje você vai entender os 8 hábitos que fazem alguém sair da média salarial e entrar em outra faixa de renda. Não são fórmulas mágicas. São mudanças de estrutura mental. Hábito 1. Pare de trabalhar pelo salário. Trabalhe pelo seu valor. Esse foi o primeiro choque que Carnegie teve. Ele percebeu que trabalhadores ao redor dele faziam contas como esta. Quanto eu ganho por hora? Mas ninguém fazia a pergunta que muda a vida. Quanto eu estou me tornando mais valioso por ano? O salário é consequência. O valor é causa. Se hoje você faz as mesmas coisas que fazia 2 anos atrás, seu salário está coerente. Carnegie dizia que o mundo paga por impacto, não por esforço. Você pode se cansar o dia inteiro fazendo tarefas pequenas. Mas quem cresce resolve problemas grandes. E isso exige desenvolvimento. Ele usava uma lógica simples. Se eu me tornar 2 vezes mais valioso, minha renda não pode continuar a mesma. Mas isso exige uma decisão que a maioria evita. Parar de medir seu trabalho pelo cansaço e começar a medir pelo impacto. Hábito 2. Corra na direção da responsabilidade, não da zona de conforto. Carnegie observou um padrão gritante. Quando surgia algo difícil, a maioria recuava. Problema complexo evitam. Decisão difícil passam para outro. Exposição fogem. Liderança recusam. Mas eram exatamente essas situações que faziam alguém se destacar. Ele percebeu uma lei silenciosa. Quanto maior o peso que você suporta, maior o valor que você se torna. Pessoas comuns querem tarefas confortáveis. Pessoas que triplicam o salário se tornam suporte para decisões difíceis. E o mercado paga caro por quem sustenta a pressão. Hábito 3. Estude quando ninguém te obriga. Carnegie não tinha formação acadêmica formal. Mas ele tinha algo raro, curiosidade estratégica. Enquanto outros descansavam a mente, ele alimentava a mente. Ele estudava. Como decisões eram tomadas. Como negócios cresciam. Como líderes pensavam. Como problemas eram resolvidos. Ele dizia que o aprendizado voluntário separa quem permanece do mesmo tamanho de quem cresce de nível. A maioria estuda para passar em provas. Quem cresce estuda para não ser comum. Hábito 4. Pare de ser ocupado. Comece a ser relevante. Carnegie viu algo que continua acontecendo hoje. Pessoas vivem ocupadas. Mas estagnadas. Reuniões. E-mails. Tarefas. Movimento o dia inteiro. Mas quando olham para trás, nada mudou. Ele dizia. Atividade é muitas vezes a desculpa de quem evita crescimento real. Ele se perguntava todos os dias. Isso gera resultado? Isso gera avanço? Isso me torna mais estratégico? Se a resposta era não, ele cortava. Quem triplica salário faz menos. Mas faz o que pesa. Hábito 5. Pare de ser fácil de substituir. Carnegie tinha uma frase dura. Quem pode ser trocado facilmente, é pago como alguém comum. A maioria aprende só o suficiente para executar.
Quem cresce aprende o suficiente para pensar. Ele desenvolveu visão estratégica, comunicação clara, capacidade de resolver problemas complexos, tomada de decisão sob pressão. E isso o tornou raro. O mercado disputa quem é raro. Ignora quem é comum. Hábito 6. Pense como construtor, não como executor. Esse é um divisor. Executores pensam: fiz minha parte. Construtores pensam: como isso pode crescer? Melhorar? Escalar? Carnegie se comportava como dono antes de ser dono. Ele protegia recursos. Melhorava processos. Pensava no longo prazo. Empresas pagam salário, mas recompensam mentalidade de dono. Hábito 7. Pare de esperar confiança. AJA antes dela. Esse é o ponto que quase ninguém aceita. A maioria das pessoas acredita que precisa se sentir pronta, se sentir segura, se sentir confiante, para então agir. Andrew Carnegie descobriu o oposto. Confiança não vem antes da ação. Ela nasce depois da ação repetida. Ele dizia que a maior trava de crescimento financeiro é psicológica. Pessoas capazes permanecem no mesmo salário porque duvidam da própria capacidade. Esperam garantias. Querem certeza antes de tentar. Mas enquanto esperam se sentir prontas, outras pessoas, menos preparadas, porém mais decididas, avançam. Carnegie fez algo que parecia arriscado, mas era estratégico. Ele se colocava em situações maiores do que ele se sentia preparado. Assumia responsabilidades antes de se sentir pronto. Tomava decisões antes de ter segurança total. Entrava em ambientes maiores do que sua zona de conforto. E cada vez que ele agia, sua mente registrava algo poderoso. Eu consigo. Essa repetição constrói autoridade interna. A maioria vive presa no ciclo. Insegurança espera estagnação mais insegurança. Carnegie quebrou isso. Ação, experiência, aprendizado, confiança real. Quem triplica salário não é o que se sente mais preparado. É o que decide crescer mesmo se sentindo inseguro. Hábito 8. Pare de trabalhar só para sobreviver. Comece a trabalhar para construir. Esse é o hábito que consolida todos os outros. Carnegie observava que a maioria trabalha para pagar contas, resolver urgências, apagar incêndios, manter o mês funcionando. Isso é modo sobrevivência. Mas quem cresce de nível vive em modo construção. A diferença é profunda. Sobrevivência pensa: o que preciso fazer hoje para não dar errado? Construção pensa: o que preciso construir hoje que muda meu futuro? Quem vive só resolvendo o presente nunca constrói algo que mude o amanhã. Carnegie sempre reservava parte do tempo para aprender, planejar, criar oportunidades, pensar estrategicamente, desenvolver habilidades raras. Mesmo quando estava cansado. Mesmo quando o dia já tinha sido longo. Ele dizia que o salário de hoje é pago pelo trabalho de ontem. Mas o salário de amanhã é definido pelo que você constrói além das suas obrigações atuais. O momento em que o salário muda. Carnegie percebeu algo que quase ninguém enxerga. O aumento de renda não acontece quando você pede. Acontece quando você se torna impossível de ignorar. E isso ocorre silenciosamente. Não é no dia em que você decide crescer. É meses depois, quando sua mente está mais estratégica. Suas decisões são melhores. Sua postura mudou. Sua comunicação evoluiu. Sua responsabilidade aumentou. Sua visão ficou maior. E então oportunidades começam a aparecer. Não por sorte, mas porque você se tornou alguém de outro nível. A verdade final que Carnegie deixaria. Se ele resumisse tudo em uma frase, seria algo assim: salário é reflexo de quem você se tornou, não de quanto você trabalhou. Quem trabalha só pelo esforço fica preso. Quem trabalha para evoluir cresce. Triplicar salário não é sobre trabalhar 3 vezes mais.
Existe um erro silencioso que mantém pessoas presas por anos, mesmo sendo esforçadas, honestas e trabalhadoras. Elas acreditam que o mundo paga esforço. Mas o mundo paga valor percebido. E valor percebido nasce de quem você se tornou por dentro. Carnegie observou que dois homens podem trabalhar o mesmo número de horas, mas um é promovido, outro não. Um é convidado para oportunidades maiores, outro continua no mesmo lugar. Um cresce, o outro permanece. A diferença não está apenas na tarefa executada. Está na estrutura mental que a pessoa construiu. Quem aplica esses hábitos começa a mudar algo invisível. Sua forma de pensar problemas muda. Sua forma de falar muda. Sua postura muda. Sua tolerância ao desconforto aumenta. Sua responsabilidade cresce. Sua visão se expande. E isso cria algo poderoso, presença. Carnegie dizia que existem pessoas que, quando entram em uma sala, você percebe que elas carregam peso. Não peso físico. Peso de decisão. Peso de responsabilidade. Peso de maturidade mental. Essas pessoas não são as mais barulhentas. São as mais estruturadas. E o mercado, a empresa, os clientes, o mundo, percebem isso. Não de forma emocional. De forma prática. Porque quem tem estrutura resolve mais. Decide melhor. Complica menos. Entrega com mais consistência. Suporta pressão. Não desmorona fácil. E isso é raro. Por isso Carnegie acreditava que o crescimento financeiro é consequência de crescimento interno sustentado. A maioria tenta aumentar o salário sem aumentar o nível da mente. Quer mais responsabilidade, mas não quer mais disciplina. Quer mais reconhecimento, mas não quer mais consistência. Quer mais dinheiro, mas não quer pensar maior. Então a vida trava. Porque a vida sempre exige estrutura compatível com o nível que você pede. Se a estrutura interna não acompanha, o crescimento não se sustenta. É por isso que muitas pessoas até recebem uma oportunidade maior e depois perdem. Porque chegaram antes de estarem prontas. Carnegie fez o oposto. Ele se preparava antes da oportunidade chegar. Aprendia antes de precisar. Treinava antes de ser exigido. Pensava grande antes de ter recursos grandes. Então, quando a oportunidade aparecia, ele não precisava correr atrás. Ele já estava no nível. Esse é o ponto que muda tudo. Você não cresce quando a oportunidade surge. Você cresce antes. E quando ela surge, você apenas ocupa o espaço. Triplicar salário não é um evento. É o efeito colateral de uma transformação acumulada. Pequenos ajustes mentais, repetidos por tempo suficiente, mudam o padrão de decisões. Decisões mudam ações. Ações mudam resultados. Resultados mudam nível. E chega um momento em que parece que de repente sua vida andou. Mas não foi de repente. Foi construção silenciosa. Foi quando você parou de adiar o que sabia que precisava fazer. Parou de viver reagindo. Parou de esperar confiança. Parou de gastar energia com distrações. Começou a pensar em valor, não só em esforço. Começou a agir mesmo com desconforto. Começou a construir o futuro, não só a sobreviver no presente. Carnegie diria que, a partir desse ponto, a renda deixa de ser o centro. O centro passa a ser crescimento contínuo. E quando o crescimento vira hábito, o dinheiro acompanha. Porque o mundo recompensa quem resolve problemas em níveis maiores. E resolver problemas maiores exige mente maior. Por isso a pergunta final não é: como eu triplico meu salário? A pergunta é: eu estou me tornando alguém que sustenta um salário 3 vezes maior? Se a resposta for não, o foco não deve ser o salário. Deve ser os hábitos. Porque salário é reflexo. Estrutura é causa. Andrew Carnegie não construiu riqueza apenas trabalhando muito. Ele construiu riqueza porque se tornou alguém capaz de sustentar grandes decisões, grandes responsabilidades e grandes pressões. E quando ele se tornou essa pessoa, o dinheiro deixou de ser um objetivo. Virou consequência. É assim que a vida muda de nível.
Não quando você força o resultado, mas quando você se torna a estrutura que o resultado exige. O dinheiro não muda a sua vida. Ele revela o nível de vida que sua mente já sustenta. Se sua mente ainda vive em escassez, você pode ganhar mais e continuar se sentindo apertado. Se sua mente vive em medo, você pode ganhar mais e continuar inseguro. Se sua mente vive em comparação, você pode ganhar mais e continuar insatisfeito. Mas quando sua mente vive em construção, responsabilidade e crescimento, cada aumento vira base para o próximo. Não vira peso. E é por isso que a transformação real começa em silêncio. Ninguém vê quando você decide ser mais disciplinado. Ninguém vê quando você corta distrações. Ninguém vê quando você faz o que precisa ser feito sem vontade. Ninguém vê quando você escolhe aprender em vez de reclamar. Mas, meses depois, todos veem o resultado. Parece sorte. Parece oportunidade. Parece que de repente você cresceu. Mas não foi de repente. Foi hábito sobre hábito. Decisão sobre decisão. Ajuste sobre ajuste. Andrew Carnegie resumiria assim: o mundo não paga pelo que você deseja ser. Paga por quem você já se tornou. E quando você se torna alguém maior por dentro, sua renda apenas acompanha o nível que sua mente alcançou. Então vamos fechar a base que sustenta tudo isso. Existe uma diferença brutal entre quem quer ganhar mais e quem se tornou alguém que vale mais. A primeira pessoa vive em busca. A segunda vive em construção. Quem está em busca pergunta o tempo todo: como eu aumento minha renda? Qual oportunidade paga mais? O que está dando dinheiro agora? Quem está em construção pergunta algo muito mais profundo: quem eu preciso me tornar para que rendas maiores sejam consequência natural? Andrew Carnegie entendia isso de forma absoluta. Ele não corria atrás de dinheiro. Ele corria atrás de crescimento pessoal, competência, visão, capacidade de liderança, estabilidade emocional e clareza mental. O dinheiro veio como reflexo. E isso muda completamente a maneira de viver. Porque quando o foco é apenas o salário, qualquer dificuldade parece um obstáculo. Mas quando o foco é crescimento, cada dificuldade vira treino. E treino constrói estrutura. Estrutura sustenta níveis maiores. É por isso que muita gente recebe uma chance grande e perde. Recebe um cargo melhor e não aguenta. Recebe um cliente maior e se enrola. Recebe mais dinheiro e desorganiza tudo. Não faltou oportunidade. Faltou estrutura interna. Carnegie via o sucesso como um peso progressivo. Cada novo nível exige mais. Mais responsabilidade. Mais equilíbrio emocional. Mais clareza nas decisões. Mais capacidade de lidar com pessoas. Mais tolerância à pressão. Mais disciplina invisível. Se você tenta pular o treino, o peso cai em cima de você. Por isso os hábitos simples são tão poderosos. Eles parecem pequenos, mas fazem algo enorme. Aumentam sua capacidade interna aos poucos. Você começa a cumprir horários. Depois cumpre metas. Depois cumpre compromissos maiores. Depois lidera melhor. Depois decide melhor sob pressão. E quando percebe, você já é outro profissional. Outro nível. Outra mentalidade. Outro padrão de comportamento. O mercado não promove apenas quem precisa de dinheiro. Promove quem transmite segurança. E segurança vem de estabilidade interna. Pessoas estáveis. Não explodem fácil. Não entram em pânico fácil. Não oscilam todo dia. Não mudam de direção a cada dificuldade. Elas passam confiança. E confiança gera responsabilidade maior. Responsabilidade maior gera renda maior. É um ciclo. Mas a maioria quer o efeito sem a causa. Quer o dinheiro sem a estrutura. Quer a posição sem a maturidade. Quer o resultado sem a repetição silenciosa dos hábitos que constroem base. Andrew Carnegie deixaria algo muito claro. Você não triplica seu salário porque pediu. Você triplica porque se tornou alguém que resolve problemas maiores. E quem resolve problemas maiores é raro.
Raro porque exige disciplina quando ninguém está vendo. Exige constância quando não há aplauso. Exige foco quando há mil distrações. Exige decisão quando há medo. A maioria não sustenta isso por tempo suficiente. Para no meio. Volta ao padrão antigo. Procura outro atalho. Mas quem continua, muda de nível. E quando o nível interno muda, o nível externo acompanha. Não no mesmo dia. Não na mesma semana. Mas inevitavelmente. E aqui está a virada definitiva. Você para de viver esperando que a vida te dê mais. E começa a viver se tornando alguém que naturalmente recebe mais. Sem pressa exagerada. Sem desespero. Sem comparação. Só construção. Andrew Carnegie resumiria tudo assim. A renda de um homem cresce na mesma velocidade que sua mente amadurece. Se sua mente continua pequena, sua renda bate no teto. Se sua mente cresce, o teto sobe junto. Então a pergunta final não é: como ganhar mais? É: eu estou me tornando alguém capaz de sustentar mais? Porque quando a resposta começa a ser sim todos os dias, o crescimento deixa de ser um sonho e vira consequência. E quando isso vira consequência, algo muda silenciosamente dentro de você. Você para de se sentir atrás. Para de sentir que os outros estão na sua frente. Para de correr desesperado atrás de oportunidades. Porque agora você entende uma coisa que Carnegie entendeu muito cedo. O mundo não recompensa necessidade. Recompensa preparo. Necessidade gera pressa. Pressa gera erro. Erro gera frustração. Frustração gera desistência. Mas preparo gera calma. E calma é poder. Quando você está preparado, você não precisa agarrar qualquer chance. Você escolhe. Você não aceita qualquer proposta. Você avalia. Você não entra em pânico quando algo dá errado. Você ajusta. E esse comportamento muda completamente a forma como o mercado, as pessoas e as oportunidades enxergam você. Porque profissionais comuns reagem. Profissionais de alto nível respondem. Reagir é automático. Responder é estratégico. Carnegie dizia que a maioria das pessoas vive cansada não porque trabalha demais, mas porque vive emocionalmente desorganizada. Um dia empolgada demais. Outro dia desanimada demais. Um dia focada. Outro dia perdida. Essa instabilidade custa caro. Empresas, líderes e clientes não confiam em quem é imprevisível emocionalmente. Mas quando você constrói hábitos simples todos os dias, você cria algo raro. Consistência. E consistência gera reputação. Reputação gera oportunidades. Oportunidades geram aumento de renda. Percebe como não começa no dinheiro? Começa no padrão. Você começa a ser conhecido como alguém que cumpre o que promete. Não entrega pela metade. Não precisa ser pressionado. Resolve em vez de reclamar. Mantém o controle quando a maioria se perde. Isso faz seu nome circular. E quando seu nome circula como alguém confiável, portas se abrem sem você forçar. Carnegie construiu isso. Ele não era o mais rico no começo. Não era o mais experiente. Não era o mais poderoso. Mas era visto como alguém confiável. E confiabilidade é moeda invisível. O problema é que ninguém quer investir nessa moeda porque ela não aparece rápido. Não dá curtida. Não dá elogio imediato. Não impressiona nas redes. Mas constrói algo que dura. E aqui entra um ponto decisivo. Triplicar o salário não é apenas ganhar mais. É subir de categoria profissional. Você deixa de ser alguém que executa tarefas e passa a ser alguém que sustenta a responsabilidade. Isso muda sua função. Muda sua postura. Muda sua linguagem. Muda sua forma de pensar. Você começa a enxergar além do seu trabalho imediato. Pensa em soluções, não só em tarefas. Pensa em resultado, não só em esforço. Pensa em longo prazo, não só no dia. E isso é raro. A maioria trabalha muito.
Poucos constroem visão. Carnegie dizia que o salário de um homem é proporcional ao valor dos problemas que ele consegue resolver. Se você só resolve coisas pequenas, sua renda fica pequena. Se você desenvolve a capacidade de resolver problemas grandes, sua renda sobe. Mas resolver problemas grandes exige equilíbrio emocional, clareza mental, disciplina diária, capacidade de pensar sob pressão, controle do próprio comportamento. E isso volta para os hábitos. Tudo começa nos hábitos simples. Acordar no horário. Cumprir o que decidiu. Terminar o que começou. Não se distrair com tudo. Não culpar tudo. Não desistir no meio. Parece básico. Mas o básico repetido por anos cria um profissional raro. E profissionais raros são pagos de forma diferente. Agora vem a verdade que poucos gostam de ouvir. A maioria das pessoas não ganha pouco por falta de talento. Ganha pouco porque não sustenta um padrão alto por tempo suficiente. Começa forte. Para. Volta. Desanima. Muda de direção. Carnegie não era explosivo. Era constante. E constância vence intensidade desorganizada. Você não precisa de explosões de produtividade. Precisa de direção mantida por tempo suficiente. É isso que multiplica a renda. Porque o mundo recompensa quem continua quando os outros param. E o ponto final é este. Você não triplica seu salário quando aprende um truque. Você triplica quando deixa de agir como alguém que quer ganhar mais. E começa a agir como alguém que já está se preparando para níveis maiores. A mudança não começa no bolso. Começa na identidade. E quando sua identidade muda, seu comportamento muda. Sua reputação muda. Suas oportunidades mudam. Sua renda muda. E então parece que de repente as coisas melhoraram. Mas não foi de repente. Foi construção silenciosa. Foi hábito diário. Foi escolha repetida quando ninguém estava vendo. Andrew Carnegie resumiria tudo assim. Riqueza não cresce na mesma velocidade do seu desejo. Cresce na mesma velocidade da sua maturidade. E maturidade se constrói um dia de cada vez. Então aqui está o fechamento que Andrew Carnegie deixaria, depois de tudo que você ouviu. Triplicar o seu salário nunca foi, de fato, sobre dinheiro. Dinheiro é o reflexo final. O que realmente cresce primeiro é seu padrão mental, seu nível de responsabilidade, sua disciplina diária, sua estabilidade emocional, sua capacidade de continuar quando ninguém aplaude. Carnegie observou isso a vida inteira. Ele viu homens buscando atalhos, truques, oportunidades imperdíveis, e continuarem no mesmo lugar anos depois. E viu outros, silenciosos, constantes, disciplinados, crescerem de forma quase inevitável. A diferença nunca esteve na sorte. Esteve na estrutura interna. Ele dizia que a vida funciona como um sistema de confiança. O mundo confia mais em quem se controla. Empresas confiam mais em quem é consistente. Pessoas confiam mais em quem não oscila o tempo todo. Oportunidades confiam em quem sustenta a pressão. E confiança gera responsabilidade. Responsabilidade gera valor. Valor gera renda. Você não é pago apenas pelo que faz. É pago pelo nível de problema que consegue sustentar sem se desorganizar. Por isso o hábito número 7 muda tudo, ele reorganiza quem você é por dentro. E quando isso acontece, você para de correr atrás de dinheiro, e começa a se tornar alguém que o dinheiro procura. Você deixa de ser alguém que precisa provar. E se torna alguém que entrega. Deixa de ser alguém que reage. E se torna alguém que conduz. Deixa de ser alguém que começa animado e para no meio. E se torna alguém que termina o que começa. E isso é raro. Extremamente raro. Carnegie diria que a maioria das pessoas vive tentando mudar a vida com decisões grandes e raras, enquanto na verdade a vida muda com decisões pequenas e diárias. Você não triplica sua renda em um grande momento. Você triplica quando, por meses e anos, escolhe fazer o que é necessário quando não está com vontade. Manter a palavra que deu a si mesmo.
Não ceder à distração constante. Não abandonar o processo quando o resultado demora. Continuar evoluindo mesmo sem reconhecimento. Essas escolhas parecem invisíveis. Mas o mundo sente. O mercado sente. As pessoas sentem. E começam a enxergar você de forma diferente. Você passa a ser visto como alguém sólido. E solidez é sinônimo de crescimento. No final da vida, Carnegie deixou uma das maiores lições que alguém pode ouvir. O homem que cresce por fora sem crescer por dentro, cai. O homem que cresce por dentro, mais cedo ou mais tarde, sobe. Então a pergunta não é: quando meu salário vai triplicar? A pergunta é: eu estou me tornando, todos os dias, alguém capaz de sustentar esse nível? Porque quando a resposta é sim, o crescimento deixa de ser uma esperança e vira consequência. E é assim que as coisas realmente mudam. Não com pressa. Não com barulho. Mas com construção silenciosa. Um hábito de cada vez. Um dia de cada vez. Até que sua vida externa finalmente alcance o nível da pessoa que você decidiu se tornar.